Olá, você está no UnaCast. Eu estou com dois convidados ilustres, amigos especiais, a Ana Nóbrega e o Devaldo, casal querido, especial, amado. Sejam bem-vindos em São Paulo. Meus amigos, para a gente é uma grande alegria estar à mesa com vocês, né? Pessoas que nós amamos muito. E sempre que a gente está à mesa, é maravilhoso. Sim. Vamos ver hoje, hein? O que vai acontecer? Tá preparada? Devaldo, se sente em casa em São Paulo? Completamente. Me sinto em casa. Essa resposta em duplo sentido. Não, mas assim, São Paulo sempre foi um lugar que eu sempre gostei. São Paulo sempre trouxe para mim uma leitura de grandiosidade, de superlativo, de coisas grandiosas. Então, eu sempre gostei de São Paulo, sempre falei isso, a Ana sabe. E para mim, amigos, é um prazer estar aqui no UnaCast com vocês, que tem sido, né, assim, pessoas tão especiais na nossa vida que Deus trouxe e a gente cada dia mais estreitando aí. Realmente é um prazer estar aqui com vocês. Que bom, estou aqui do lado da minha digníssima também, né? Verdade. Vamos começar, né? Amigos, eu tenho perguntas simples, assim. Vocês querem que eu comece com as mais difíceis, com as mais fáceis? Pra mim, toda pergunta é tranquila. Olha aí, olha o posicionamento do rapaz, né? Muito elevado, como é que fala? Não. Nasceu preparado. Eu sou normal, gente. Eu sou normal, pode acreditar. O Valdo já está pronto, né, amigo? Nasceu pronto. Eu gostaria primeiro de começar pedindo para vocês contarem a história de vocês. Como foi que vocês se conheceram? Como foi que tudo começou? Essa história é boa, Por favor. Essa história tem duas versões. Eu acho que a verdadeira e uma... Tem duas versões, né? Verdade. A esposa conta uma e o marido vem com outra que... Não, é a verdadeira, né? O marido vai vir com a verdadeira, não Conta os a sua casos. versão, Devaldo Nóbrega. A minha versão, eu vou contar na versão Twitter, 280 caracteres. Sim. Eu era de uma igreja, de uma denominação, e nessa denominação não tinha bateria, e aí eu fui convidado por um amigo para ir na igreja na qual ela fazia parte, e aí acabei gostando e fui ficando lá para tocar, né? Eu sou baterista, e aí a gente já trabalhava junto ali no ministério e tudo. A princípio eu não gostava muito dela, eu achava ela muito pedante, assim, porque ela sempre foi famosinha, né? Depois ela vai contar essa versão aí. Então, quando ela chegou na igreja, ela continuou com esse ar, assim, de famosinha. E aí, eu não gostava muito dela, não. Só que aí, um belo dia, ela chegou, eu tava na bateria, ela chegou e me deu um selinho. Foi? Sério mesmo? Me deu um selinho. Gente, olha e pra saiu. Abordagem assim, direta. Então, Priscila, você já fez toda a minha devolutiva, minha análise de comportamento. Você acha que eu tenho um jeito de chegar numa pessoa e mas toda análise comportamental tem aqueles picos de saída, né? De curva fora do padrão. Contigo, Então, go on. então isso aconteceu, então me deu aquele impacto, né? E aí, passado algum tempo, a gente conversou e resolvemos namorar, né? Então, isso já tem agora em 2022, já vai fazer... Fez 24 anos. Uau! Dessa história. 24 anos. Bom, gente, essa é a nossa história, mas não tem esse beijo, não tem existe, esse linho nunca de... houve, Sim, tem. tá? Ele sonhou, Ele fantasiou, ele já gostava de mim, sim, ele já sonhava comigo. Então, assim, esse beijo foi em sonhos, né? Na realidade, ela quis marcar território com esse beijo. Meu Deus Ela do nem céu, sabia. me chamou agora de quê, Brasil? Não, não chamei de nada. Chamei de alguém que queria marcar lá uma posição. Inovador, O podcast, né? Marcar infelizmente, posição. não vai continuar. Mas, assim, a gente realmente se conheceu nesse contexto, né, na igreja, a igreja que eu me converti, me batizei, e ambos servindo no Ministério de Louvor. Acho muito importante essa coisa de você encontrar, né? Você ser uma pessoa inteira, não existe essa coisa de vou encontrar alguém que me completa, né? Mas de você ser uma pessoa inteira e você encontrar uma pessoa que vai somar com o propósito de Deus na sua vida, né? Eu vejo hoje muitos casais que vivem o jugo desigual. Sim, Essa competem coisa, o jugo também. desigual não é só para fora da igreja, mas muitos casais dentro da igreja vivem propósitos diferentes. Sim. O marido é de uma igreja, a mulher é de outra igreja, Sim. sabe? Não quero aqui julgar, a gente fala de um modo geral, mas é muito bacana a nossa história começar desse jeito. A gente servindo ao Senhor, Devaldo no instrumento, eu no canto, né? E também a gente sempre envolvidos na igreja. E começou com uma amizade, né? Todo mundo fala assim, ai,
Eu jamais namoraria um amigo meu. Gente, vai namorar o quê? Um inimigo? Sim, Não. faz sentido. É complexo isso, né? E Vai assim, namorar um gente, inimigo. ó, deixa eu falar uma real pra Eu vocês. jamais namoraria um baixinho. Mas se o baixinho for uma pessoa... Ele implica com um ex-namorado meu. A gente acha que ele gosta mais do ex-namorado que um dia eu gostei. Não, essa aí não é verdade. Essa fala aí, ela tem vários equívocos. Mas assim, foi legal lembrar disso, porque eu vinha de uma desilusão amorosa muito Sim, grande, né? sim. E ele também. Então, a gente se encontrou ali na igreja, nós éramos amigos, já tínhamos esse relacionamento de amizade, porque, ó, depois que passa o tesão, depois Sim. que anos de casamento, Sim. anos de convivência, gente, é a amizade. Verdade. É a Respeito, amizade, admiração, o respeito, né? exatamente, que vai permanecer, né? Legal. E um belo dia, O assim, tesão ele não pode ligou. permanecer mais, não? O quê? Isso aí é pra outro podcast. Eu tô falando que ele não tem, ó, olha lá, controla. Gente, e assim, realmente, mas assim, era uma coisa que ninguém esperava, né? Interessante, ninguém esperava. Eu mesma não esperava. Um belo dia ele me liga, na época do orelhão. Sim. Gente, o povo que Fichinha ali, ô, assistindo cartão. a gente não sabe o que é orelhão. Né? Me ligou e aí começou, e aí, o que você acha? Tava pensando em você. Eu falei, opa, né? E eu realmente... Não tinha ninguém, Sadinho. Que isso? Imagina, muitos me queriam. Né? Mas assim, eu pouco falo da minha história de amor com o Devaldo, porque o nosso começo foi muito assim, né? Não teve aquela coisa de corte, de oração, embora a gente já conhecesse Jesus, mas esse conceito, todo esse ensino que hoje se vê, a gente não tinha naquela época, né? Então eu falei, eu vou me lançar, né? É um homem de Deus, tá na igreja, tá servindo, vou me lançar, sabe? Às vezes, até como ele falou, o estereótipo era outro. Sim. Tem muita menina que idealiza, né? Um estereótipo, uma coisa. E, assim, eu olhei o que eram os princípios básicos, sabe? O que uma pessoa deveria ter, eu encontrei nele. E também um coração ensinável, um coração quebrantado, né? E assim, eu acredito que ele também pôde ver isso em mim. E a gente começou a namorar no começo. legal. E eu falei, engraçado, que eu disse, olha, a gente vai tentar, ninguém vai saber. Vamos ficar aqui escondido. Sim. Né? Se Namorando não der certo, escondido, olha. se não der certo, ninguém vai saber, nunca vai saber, né? Mas e se der, ok, a gente comunica as pessoas, vamos aqui nos conhecer melhor. Gente, no dia seguinte, o bairro inteiro tava sabendo, a igreja inteira tava sabendo. Gente famosinha assim, né, gente? Sim, sim. E aí, gente, foi até hoje. E vocês Até namoraram o quanto fim. tempo? 4 anos. incrível. Compreende namoro e noivado, né? 4 anos. Meus amigos, e algumas pessoas talvez não saibam que vocês são cearenses, né? Vocês nasceram no Ceará, mas vocês mudaram de cidade, né? Vocês receberam um desafio aí grandioso, né? Como foi esse desafio? Assim, como surgiu a ideia, né? Vocês foram recebendo direcionamentos de Deus, né? Como eu queria que vocês falassem o processo, assim, de surgir a primeira ideia até o sim e a ida para esse novo momento, né? Como foi tudo isso? Quer falar, Dê? Não, pode falar, Posso pode falar? falar. Eu complemento aí. Bom, realmente nós somos, né, de Fortaleza, Ceará, nascidos ali. Interessante que eu nasci no Conjunto Esperança, cresci no Conjunto Esperança, Devaldo no Bom Sucesso. Gente, um casal desse tem que dar certo, não é, gente? Tem que A dar gente certo. só perfeito, não é não, amigo? Esperança e bom sucesso. Um bom sucesso. Não tem como dar errado, não. E a gente sempre, né, como eu disse, nós sempre fomos envolvidos na obra, né, na igreja, cooperando. Mas também o tempo passou, a gente começou a namorar, né? Foi bem aquela época da juventude que as decisões vão, né, tomando rumo, as coisas vão acontecendo. Devaldo se desenvolvendo na área de vendas, na área comercial, sempre foi muito do comercial. E eu muito da comunicação social. Sim. Eu achava que ia ser jornalista, eu tinha um sonho de ser jornalista, mesmo sabendo que eu também amava a igreja, eu também tinha um vislumbre de um chamado integral, né? E a gente sempre falava isso, sempre no namoro a gente falava dessa coisa das cruzadas, do evangelismo, da música, principalmente a música muito forte. E ali no começo dos anos 2000, foi o advento, né, o grande surgimento do Diante do Trono. O grupo começou em 98, foi o primeiro trabalho lançado em 98,
Mas em 2000... Foi quando estourou, quando explodiu pelo menos mesmo. lá No em Brasil. Fortaleza. Não, no Brasil todo, né? Né? A gente ouviu falar, chegaram os CDs, né? Enfim. E eu fui muito tocada. A primeira vez que eu vi Diante do Trono, uau! Como algo que me jogasse mesmo no chão, de tanto impacto, de tamanha unção. E eu comecei a seguir o Diante do Trono muito perto. E o Devaldo também, né? A gente sempre compartilhou muita música. O Devaldo sempre foi muito musical, gostou muito de rebanhão, sabe? Muito do rock gospel, né? Brasileiro. Legal. E a gente sempre foi muito ligado à história da música cristã no Brasil, né? A gente sempre quis saber o que estava acontecendo aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, o que estava tocando aqui. A gente sempre foi muito antenado. E esse meu amor pelo Diante do Trono foi crescendo cada vez mais, até que em 2001 eles já realizavam um congresso de louvor e adoração, né? Toda Semana Santa, né? Toda Páscoa. E, assim, nós não tínhamos condição financeira alguma, né? Nosso dinheiro era muito escasso, tudo muito pouquinho. Começo, né? Todo começo, Legal. né? Assim, eu acredito que vocês também. Mas eu acordei num sábado, um belo sábado, realmente, assim, aquele impulso, sabe, da cama. O Espírito Santo disse, vai para Belo Horizonte, vai para o congresso. E é uma história de fé, depois a gente conta mais, eu não vou me demorar. Eu fui para Belo Horizonte. E naquela conferência, mais ou menos abril de 2001, num momento ali muito especial de louvor e adoração, o Senhor falou comigo, você vem morar em Minas Gerais. Essa aqui vai ser sua casa, aqui vai ser sua terra. E o Espírito Santo falava isso muito forte comigo, né? E aquilo me impactou. Aí eu voltei para Fortaleza, compartilhei com o Devaldo, nós já éramos noivos, né? Sim. Compartilhei com a minha mãe e com a minha pastora, né? E com as minhas amigas, todo mundo queria saber, porque naquela época e na minha realidade, ninguém saía para fora do Ceará. Sim. Ninguém ia para uma conferência fora, sabe? O que eu estava fazendo era uma coisa nova para quem convivia comigo. Então, quando eu voltei, a expectativa era muito grande de ouvir o que eu tinha aprendido. E nós casamos, o tempo passou e aquela palavra ficou no meu coração, né? Eu entendi uma coisa que acontece muito com a gente. Deus me dá a visão. Eu sou lá em casa a pessoa da visão. O Devaldo é o da execução. Perfeito. Então, eu guardei aquela palavra e 7 anos depois, né, eu já compartilhei com vocês a nossa vida dos 7, né, o ciclo de 7. 7 anos depois, na verdade, um pouco antes, Devaldo, 5 anos depois, falou, vamos para o Congresso da Lagoinha. Nós fomos em 2006. Ele amou, né, ficou muito impactado com Belo Horizonte. 2007 voltamos e agora já determinados a conhecer a escola do Diante do Trono, né? E eu toda feliz, porque, gente, é muito bom quando o homem toma a direção. Muitas mulheres não se submetem aos maridos porque não vê a missão. Verdade. Não é? Mas quando o homem toma a frente, quando o homem governa, quando o homem vai e coopera com aquilo que Deus já falou, já colocou no seu coração, é maravilhoso. Então eu falei, meu Deus, chegou o tempo, né? E nós conhecemos em 2007, né, o seminário e amamos. Quando a gente entrou ali, Deus confirmou, é esse o lugar. A gente até se entreolhava, a gente até se emocionava, né, de tanta confirmação. E aí, quando o Devaldo saiu ali do CTM em 2007, ele disse, ano que vem nós viremos para cá estudar. E eu falei, opa, né? E assim foi, a gente voltou para Fortaleza de abril até janeiro de 2008. Foi esse tempo de despedida, esse tempo de transição, né? E completado 7 anos desde a promessa até o cumprimento, foi janeiro de 2008, 22 de janeiro de 2008, foi assim que nós chegamos no CTMDT, né? Fomos aprovados. E foi assim a nossa história de mudança de Fortaleza para Minas Gerais, né? Perfeito, pessoal. Vocês estão vendo aí algumas chaves, né? A primeira da unidade, né? Vocês tiveram unidade ali, o acordo, né? Segundo, do complemento, né, de aptidões, né, de dons, né? A Ana com a visão e o Devaldo com a execução, né? Isso é incrível, porque geralmente quando as aptidões elas são semelhantes, pode dar alguma incompatibilidade ali, né? Então, visualizar esse complemento, né? Você tem essa aptidão, então vamos absorver, e eu tenho essa aptidão, vamos absorver, isso faz toda a diferença. E, por último, o processo, né? Não foi algo do nada ali, né? Foi algo construído, né? Às vezes a pessoa olha assim,
vê um vídeo no YouTube ali bombando com milhares e milhares de views, né? Mas não entende o processo que isso levou, né? Toda a abdicação, né, que vocês tiveram, né, o ato de fé de viajar para BH ali para absorver tudo aquilo, né, e voltar, de né? largar tudo, largar assim, tudo. Tem essa coisa do sacrifício, né, de você tinha já, assim, a questão não é que a nossa vida não estava dando nada certo e a gente foi tentar no outro lugar. Muito pelo contrário, a nossa vida estava toda encaminhada em Fortaleza, estava tudo certinho, trabalho, faculdade, igreja e etc. Estava tudo certo. Você estava no ritmo de construção, no né? ritmo ali, de né? construção e no ritmo crescente. Sim. E aí, de repente, nós tivemos realmente que tomar essa decisão de largar tudo, não no sentido de abandonar um projeto, não, de fechar esse ciclo e abraçar um novo projeto maior na cidade de Belo Horizonte, né, em Minas Gerais. Então tem esse processo que faz parte da nossa história. Né? Devaldo, qual foi a maior escola de vocês, assim? Não a escola não no sentido só institucional, mas assim, pode ser a escola da vida ou alguma situação ali que foi um grande professor para vocês até hoje. Assim, qual foi a maior escola? É isso de sair do seu conforto para poder você se aventurar, né, entre aspas, em algo que você está acreditando, você está crendo, né, em que algo maior vai acontecer. Porém, você não está vendo. Você está se lançando em algo que você simplesmente acredita, mas você não tem nada tangível ainda. A gente não tinha dimensão do que ia acontecer lá. Nós simplesmente saímos da nossa terra, do nosso lugar de conforto, onde tudo estava indo muito bem, numa crescente, e fomos para um lugar onde a gente não conhecia ninguém, onde a gente não tinha nenhuma estrutura, onde a gente não tinha trabalho, onde a gente não tinha renda, onde a gente não tinha nada, mas tinha uma promessa. Sim. Então, baseado nessa promessa, essa escola da espera do cumprimento da promessa, dessa primeira promessa, foi uma das escolas mais importantes que fundamentou muitas coisas em nossas vidas, né? Porque é muito fácil, depois que você chega aqui, você dizer, olha, legal, ótimo, que lindo, né? Você tem um canal com 1 milhão de inscritos, você é famosa, você canta no Brasil e fora dele. Só que essa escola aqui, ela foi muito importante. O alicerce, né? A base. Ela foi a base, porque para você chegar aqui e a partir dessa primeira plataforma, você ter uma base muito boa para você poder ir para outro lugar, essa escola aqui você não aprende numa escola institucional, né? Frequentando uma escola comum. O fato de nós termos obedecido esse chamamento, essa missão e passado por esse processo e vivenciado isso, nos trouxe até aqui. Então, isso é uma das escolas mais são marcantes. As histórias de aliança, né, amiga? A Pri estava falando pra gente sobre isso. Gente, se você não tem tempo de ler livros e você quer, assim, aquele release, sabe? O que diz o livro tal, lançado no ano tal, do autor tal? Fala com a Priscila Fiuza. Gente, entra em contato agora mesmo. A Priscila Fiuza. Vamos lançar um produto. A Priscila vai fazer um resumo de livro e botar no podcast. Verdade, tipo assim, você que não tem paciência de ler... Você vai levar os livros no trânsito, você vai ler já todo o resumo do livro. Porque na página tal, do capítulo tal... Tá aí, Priscila, nós temos um novo produto para você, Priscila. Demais. Você vai dar um resumo dos livros. A Pri estava falando sobre essa aliança, né? Do nível de relacionamento interpessoal e também com Deus. Sim. Quando você dá passos em direção ao Senhor, Ele dá passos em direção a você. E os dois vão para um novo patamar, um novo nível, né? Perfeito. Então, Deus sempre quer fazer coisas maravilhosas na Terra. Ele quer usar as pessoas, Ele quer nos usar como instrumentos de transformação. E assim, se você se lançar, não é? Ele vai com você, Ele já está lá no próximo passo esperando. E eu me lembro, enquanto você perguntou para Devaldo, nós nos preparamos, né, para esse tempo de seminário e fizemos a inscrição, pagamos a inscrição, mandamos a documentação e fomos realmente em fé, mas nós não conhecíamos absolutamente ninguém em Belo Horizonte. Em Minas Gerais, toda Minas Gerais, não havia um parente, não havia um amigo de um parente, não havia, sabe? Era um terreno realmente... Não tinha um amigo do sai amigo. da tua terra, Sim. o amigo do amigo do amigo.
Mas é Pensei lindo. que você ia continuar. Mas é lindo isso A gente nem saiu que, direito. mesmo a gente indo para um lugar desconhecido, né? Deus vai enviando anjos, né? Assim, Não, pessoas que e vão aí- surgindo. e aí só, tem essa no culto de despedida, né? essa Nós história é éramos muito marcante. da Igreja Candeias, lá em Fortaleza. Igreja Batista Candeias. Para quem, né, nos assistir, nos ouvir. No culto de despedida, pastor Deobrando nos chamou, né, ali, e aí a igreja já sabia, já estava acompanhando o processo, mas ali foi o nosso envio, né? Uau. E aí ele falou, Paulinha, lá no Ceará o pessoal chama de Paulinha, né? Sim. Paulinha, você tem algum pedido de oração? Ainda tem alguma coisa que vocês estão precisando? E a gente compartilhou, olha, pastor, graças a Deus fomos aprovados na primeira fase, Deus abriu muitas portas, mas ainda não temos onde ficar. Né? Sim. Nós temos alguma ideia, mas infelizmente a gente não conseguiu, porque a gente não tem contato, então esse é um motivo de oração. Gente, naquela semana, amigos queridos, a Andréia e toda a sua família, o Adailton era funcionário de uma grande empresa, eu não sei se era Petrobras, eu não sei. Mas ele saiu, a família naquela semana havia sido transferida de BH para Fortaleza. Nossa. E aquele culto era o primeiro culto em Fortaleza que eles estavam. Aquela família estava Deus participando. específico, né? Quando eu comecei a compartilhar, né, sobre a nossa ida a Belo Horizonte, a Andréia disse que ali no assento, ela disse que o Espírito Santo se moveu Sim, nela de uma sim. forma impressionante. E quando terminou o culto, ela e o Adailton e os filhos vieram correndo falar com a gente, né? Ela disse, olha, amados, eu não conheço vocês não nos conhecem, mas Mas nós... vocês parecem gente boa. Acho que ela disse sim, mas olha, eu senti muita confiança. O pastor tava dando lá, tava chancelando lá, né? E eu quero dizer que nós acabamos de chegar em Fortaleza e eu sei que foi para isso que Deus nos trouxe aqui hoje, Sim. né? E olha, eu já falei com amigos meus lá em Então Belo já Horizonte. apareceu o amigo do amigo. Sim, Nesse sim. momento, Vão apareceu o receber amigo do vocês, amigo. vão buscar vocês e vão receber vocês e vocês já têm lugar para ficar. Uau. Gente, e dali, do Márcio e a Márcia, que nos receberam em Belo Horizonte, começou uma grande amizade. Como Que aquele incrível. casal foi incrível, nos receberam Nossa, na nesses casa primeiros deles. dias foram Gente, pode se foram lançar, excepcionais. porque Deus, ele é fiel. É incrível quando a gente está na dependência de Deus, né? Quando Deus nos pede algo que, como o Divaldo falou, né? É um sacrifício, que para nós é algo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou abrir mão de tudo que eu já construí até aqui? Sim. E a gente troca isso pela promessa que Deus nos entrega. Sim. E quando a gente obedece, Deus manda nos encontrar todo o suprimento, tudo que a gente vai precisar naquela viagem, naquele processo, né? Com certeza. Então, não foi um dia a mais ou um dia a menos, né? É. Ali vocês estavam totalmente na dependência de Deus, entregues. E Ele sabia que tinha todo o coração de vocês. Então, Verdade. Ele manda anjos para cuidar de nós, né? Como que a gente Incrível. pode achar que Deus não tem o melhor, não é? Verdade. Eu tenho pregado muito em alguns lugares onde tenho ido sobre a mulher de Ló. Sim. Quando Deus, né, tem a sentença de destruição, porque todo mundo ali em Sodoma e Gomorra, naquela região, se voltou contra Deus. Sim. E Deus achou uma família de justos e ela era justa também. Claro, né? Deus achou a família, ou seja, ela também era uma mulher de Deus, uma mulher justa. E aí Deus fala, Ló, sai daí. Arruma as coisas, arruma a tua família, sai, porque a cidade, eu vou acabar com a cidade, né? Sim. E ele dá uma chave, olha, não olhem para trás. Não olhem, mas você e a sua família não olhem para trás. Sim. Sigam adiante, né? E aquela mulher olhou para trás. Então, assim, por que, né, que a gente fica tão apegado, né? E a gente não ouve essa voz de Deus que nos chama e diz, olha, não olha para trás, simplesmente vai, segue adiante, né? Às vezes nós temos uma história de vida maravilhosa que estamos deixando, que é a nossa história em Fortaleza, que não acabou, ela continua, né? Mas a gente precisava crer. Deus agora tem algo novo para nós, né? Mas o que me impressiona também são pessoas que às vezes estão numa situação de Sodoma e Gomorra, de destruição, de pecado, de uma vida de miséria, de uma vida aquém, sabe? Estão sobrevivendo e Deus está chamando, convidando, vem para o novo, Sim. vem para uma nova história. E a gente ainda insiste em olhar para trás, não é? Verdade. Eu aprendo, fiz até uma anotação aqui,
dois grandes ensinamentos com essa história de vocês, né? Quando vocês estavam prestes a se mudar, né? O primeiro é aprender a compartilhar, né? Vocês compartilharam o motivo de oração de vocês lá na igreja. Imagine se vocês não compartilhassem, né? Olha, vamos orar, mas vamos fazer aqui uma oração genérica aqui para que Deus nos abençoe. Sim. Não, vocês foram específicos no compartilhar. E vulneráveis, né? Exato. Foram vulneráveis. Exato. Porque vocês... Mostramos a nossa vulnerabilidade. Né? Eu preciso que Deus, né? Mande ajuda, né? E o outro ensinamento é a especificidade de Deus, né? Deus foi específico, né? Então, se você está agora no momento de mudança, você está sendo desafiado a mudar, ir além, pense nisso, compartilhe o que você está precisando com pessoas da sua confiança e com Deus, claro, e fique atento aos sinais também, porque Deus ele é específico, né? Então, eu tenho certeza que quando isso aconteceu, vocês falaram assim, poxa, Deus tá nisso. Deus está confirmando que eu devo ir, né? E aí, quando você tem essa confirmação, que é a confirmação da confirmação, né? Porque Deus vai ali confirmando, né? E tudo. Aí você se lança, de fato, e vive o extraordinário. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para vocês, que é duas perguntas em uma, certo? Como foi entrar no Diante do Trono, Ana? Eu quero que o Devaldo também coloque aí a visão dele ali de marido, vendo, né, vendo tudo aquilo acontecer. Vocês sempre estiveram muito juntinhos ali, né? Um na unidade, um ajudando o outro. E como foi sair do Diante do Trono? Assim, como foi entrar e como foi sair? Assim, como foi esse ciclo? Olha, foi algo totalmente inesperado. Vocês me conhecem da intimidade, vocês sabem que eu não sou essa pessoa ambiciosa naquela boa ambição, né? Sim. De ter pensado, de ter programado, vou para Minas, vou para a escola do Diante do Trono, para poder encontrar uma possibilidade. Não, assim, eu não trabalho de caso pensado, de verdade, né? Então, assim, pra gente foi o infinitamente mais. Sim. Tudo que nós queríamos era estudar, era receber mais através do grupo, e nós já éramos tão abençoados através das canções, a gente sabia que ali naquele seminário a gente ia aprender muito mais para o chamado de Deus na nossa vida, que a gente não sabia o que era, talvez voltar para Fortaleza, servir na Candeias, não sabíamos. Sim. E ali no CTM a gente tinha muita oportunidade de mostrar o talento, de cantar, de nas aulas expressar nossas opiniões, né? Enfim, muitos trabalhos artísticos. Então, dessa forma, e naquele ano, né, todo Diante do Trono estava totalmente integrado, trabalhando ativamente na escola. Então, havia amizade, tudo começou com relacionamento, tudo começou com esse conhecimento, né? E nunca houve, assim, uma mesa. Vem cá, Ana, né? Sim. Vamos para uma reunião. A gente quer fazer um convite. Né? Não, sim. Não. Eu não sei como as pessoas recebem isso, mas eu só posso dizer que foi assim que aconteceu, né? A época era do Orkut, era a mídia social, a mais proeminente, né? E eu me lembro de um dia eu chegar em casa e aí abrir o meu Orkut e, assim, ter um número incrível de seguidores, 1000 mensagens. Eu falei, meu Deus, o que houve? O que houve, né? Eu ainda era uma anônima, né? Vou dizer assim. E todo mundo me parabenizando. Que legal, agora você é a apresentadora do programa Diante do Trono. E Ana, parabéns também, porque agora você é a nossa professora de composição. E eu lendo aquilo e meu interior... Gente, eu não tô entendendo nada, né? Mas tudo por quê? A Ana Valadão tinha um programa de televisão, né? Chamado Diante do Trono, programa Diante do Trono. E ela gravou um programa se despedindo, ela já estava realmente comunicando que ia passar uma temporada nos Estados Unidos. E ali naquele programa ela disse, agora estou passando, né, tudo para a Ana Nóbrega e o Israel Salazar. Sim. Vão agora cuidar de tudo enquanto a gente passa a temporada. Então foi assim. A gente já tinha feito alguns trabalhos, gravado alguns CDs da escola, feito alguns trabalhos de estúdio, no estúdio do Diante do Trono, mas não tinha tido um convite oficial. Então foi dessa forma que... Inesperado ali, né? Que eu fiquei sabendo. E a saída... também foi muito, muito linda. Realmente, Deus cuida da nossa vida, sabe? Dos ômegas, né? Ele é alfa, ele é ômega, né? Ele cuida dos nossos fins de uma forma muito interessante.
a gente recebeu, isso em 2012, recebemos a visita de um profeta, né, um homem de Deus que nós conhecemos, é aqui de São Paulo. E ele tinha uma palavra para entregar à família Valadão. Então, ele foi a Belo Horizonte e se reuniu numa manhã de uma quinta-feira com a família Valadão. Todos, André, Mariana, todo mundo, inclusive o pastor Márcio. E quando a Ana Valadão, né, viu que realmente era um homem de Deus que estava ali entre eles, ela disse, venham todos, né, todos para cá. Venham com o cônjuge, venham todos, porque nós temos um homem de Deus entre nós. E assim nós fomos. E quando chegou ali, aquele homem profetizou para todo mundo. Uau. Palavras certeiras, palavras muito específicas. Como a gente se conhecia todo mundo, né, muito bem, a gente realmente, uau. Quanto mais ele falava, mais a gente impactava. A essa altura eu já estava no chão, chorando. Era muita glória de Deus. Assim, foi um dos momentos da minha vida que eu mais vi a glória de Deus em toda a minha história, né? Uma glória pesada. Aí ele falou, chegou na gente, Devaldo do meu lado, ele disse, levanta, eu me levantei, falou, olha, abram os olhos. A gente abriu e falou, olhem ao redor, porque olhem bem para os seus amigos, comecem a se despedir deles, porque eu estou tirando você daqui. Esta é a última gravação que você vai fazer com Diante do Trono, 2012, né? E ele falou muitas palavras, que Deus tinha coisa para a gente, nosso chamado, para nossa casa, né? Uma coisa entre nós dois. E aí ele falou assim, e a sua sacerdotisa não pode mais prender você. Então ali estava todo mundo, estava o pastor Márcio, pastora Renata Valadão, todo mundo, a banda. Então assim, ali começou a minha expulsão do Diante do Trono, né? Naquele mesmo ano, no final, isso foi abril, maio de 2012. No final do ano, a Ana Com expulsão me no bom sentido, né? No bom sentido. eu falo de uma Sim. transição. Sim. Começou a minha transição. Né? E aí, ao final do ano, a Ana me procurou, Ana Valadão de Nóbrega. Eu ainda estou com as palavras do profeta no meu coração. Então, você tem canções? Vamos preparar o seu CD. E a gente começou assim. O Diante do Trono me disponibilizou tudo, estúdio, músicos, contrato com a gravadora, agência também de marketing para criar o design do CD. E gravamos o CD chamado Nada Temerei, né? Foi o meu primeiro pela Som Livre. E quando foi no 2013... E é um nome interessante, né? Nada Temerei. E tinha tudo a ver com Exatamente, porque as canções tudo falava desse tempo de transição. Então foi assim, foi algo muito natural, né? Jesus, eu vou já fechar minha resposta. Jesus, ele fala de um tempo em que as pessoas se casam, né? E outras se dão em casamento. Isso é um princípio. Tem casamentos que vêm de Deus e tem casamentos que as pessoas mesmo inventam. Nossa geração nem se fala. Tem gente que está se casando, né? Se dando em casamento. E isso é para a vida, né? Chamados, negócios, relacionamentos. Uns vêm de Deus, outros vêm de si mesmo. Então, eu acredito muito nesse envio. Quando você é enviado. Quando todo mundo, sabe, Deus envia pessoas de fora, Deus move céu e terra. Para você não meter a sua mão, para você não sujar as suas mãos, vou dizer assim, né? E deixar que ele conduza. Então, foi assim que começou a minha saída do Diante do Trono. Incrível. E eu vi que vocês lançaram um disco, que inclusive é o nosso preferido, um álbum chamado Não Me Deixes Desistir. Sim, né? sim. Inclusive, a Pri tem uma história aí com esse álbum, né? Quando vocês pensam no nome de um álbum ali, ou sei lá, uma música que vai ser lançada, primeiro essa música fala com vocês, assim, primeiro aquele álbum tem a ver com o contexto de vida que vocês estão vivendo, como tudo isso é concebido, assim? De modo geral, né, assim, muitas pessoas conhecem as minhas versões, né? Oceanos, Ó Quão Lindo, Diz, né? São canções minhas que realmente... E agora Milhões de Milagres. E agora, né, recentemente, na data que a gente está gravando esse podcast, né, nós lançamos recentemente Milhões de Milagres. Que é incrível, né? né? É linda. Que canção linda. Mas, assim, eu posso dizer que 90% da minha obra é autoral, né?
muitas pessoas conhecem realmente a Ana Nóbrega, né? Não só as versões. Tem gente que só me conhece das versões, mas tem gente que me acompanha de perto e conhece as minhas músicas, que são frutos, né, das minhas experiências com Deus. Cada composição, ela é uma história, ela tem uma história por trás, ela nasceu num contexto de dor ou de alegria, mas com certeza elas vêm expressar um momento que a gente está vivendo, né? E Não Me Deixes Desistir marca a nossa chegada no Rio, né, Dê? A gente tinha saído de Minas Gerais, né? Deixado diante do trono Lagoinha, que foi algo muito difícil pra gente, né? Muito difícil, gente, olha. Mas só vai cair fogo do céu para consumir se houver sacrifício, né? Só vai essa unção explosiva se você realmente entregar o teu Isaac, né, no altar, né? Então, o Não Me Deixes Desistir marca esse tempo de começo, recomeço, de grandes renúncias, né? De também, enquanto casamento, mais ferro com ferro se afiando, mais ajustes, né? Mais maturidade, crises, mas que vieram para nos aperfeiçoar. Então, realmente, tem a cara, sabe, de oceanos, né? Vou dizer assim, leva-me mais fundo, Senhor, né? E muitas vezes a música ali mais incrível, né? Assim, que fez mais sucesso, que alcançou a maior quantidade de pessoas, ela surge num momento desafiador. Isso tem conexão ou não necessariamente, assim? É mito ou é verdade? Acaba que é uma surpresa, né, Dê? A gente nunca sabe. Nunca sabe o que vai acontecer, né? Não temos ideia se a gente prepara. É claro que a gente tem a expectativa, né? A gente prepara, a gente faz o melhor, trabalha a canção nos mínimos detalhes para entregar um produto de qualidade, né? Eu espero que as pessoas entendam quando a gente fala produto, né? Só mesmo uma forma de dizer, mas é a canção em si. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então é uma grande surpresa. Quando nós estávamos no Rio, fala da melodia, de como o pessoal entrou em contato para pedirem para tocar Oceanos no rádio. Foi com você? Foi entrar em contato com você? Não, a questão esse disco, ele é especial nessa trajetória porque ele traz uma virada grande no ministério. Porque, como ela falou, ela tinha gravado Nada Temerei, né, já pela uma gravadora de nível nacional. Mas o disco que realmente estourou foi o Não Me Deixe Desistir, por causa da música Oceanos, né, que faz parte do setlist ali. E aí é legal porque a gente não tinha nenhum contato com as rádios do Rio de Janeiro ou fora do Rio de Janeiro. E essa rádio, né, a Melodia, que é uma das maiores do Rio, mandou mensagem, né, perguntando, né, como é que fazia para tocar, se eu tinha como enviar. E assim, eu fiquei bem surpreso, porque a gente não tinha esse canal, de repente a rádio nos procurou para tocar essa música, né? Então, assim, foi bem surpreendente, né, da parte de Deus nas nossas vidas, porque é lógico que eu conversei com a pessoa lá, né, e a gente preparou uma versão rádio, porque ela tem uma minutagem um pouco fora do padrão, né? Então, e aí, assim, a partir do momento que tocou, o pessoal começou a pedir, e aí em pouco tempo ela já estava em primeiro lugar e ela ficou entre as 10 mais, eu acho que por uns 6 meses, né? Então, assim, foi algo realmente que virou a nível nacional. E assim, o nome Ana Nóbrega foi muito consolidado mediante essa nossa ida para o Rio, né? Com a gravação desse disco, o Nome Deixe Existir, em especial com a música Oceanos. Incrível. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa música, né? Tava com a Pri, a gente tava lá na Comunidade das Nações Fortaleza e a Ana tava ministrando, e a gente não conhecia ainda vocês, né? O Devaldo tava tocando e a Ana ministrando. A gente conhecia que a gente conheceu de perto, né? E a gente sabia que vocês iam para lá, e aí a gente foi até no culto de manhã, né? Sim. E aí a Ana ministrou essa música. E é impressionante como esse... É um hino, assim, de adoração, né? De entrega, né? Ele carrega, assim, uma atmosfera diferente, né? Que tem aquela ele pausa, tem um né? convite, né? Assim, ele é um convite para você andar sobre as águas, né? Então,
tem uma representatividade muito grande desse convite, porque, por exemplo, o fato de vocês mesmos ter vindo para São Paulo, Sim. né? E vocês foram convidados a andar por os Sim, pés sobre as águas, literalmente, né? Incrível. Amigos, a gente estava falando sobre visão, né, ali, execução. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Devaldo, tá? Cara, Devaldo da execução aqui. Meu amigo, o que nós podemos aguardar de novidades do Ministério da Ana Nóbrega? Tem muita coisa. Uau. Tem muita coisa. Ai, já tô cansada. Não, assim, a primeira delas, assim, é que a gente está lançando, né, um EP novo agora, nesse segundo semestre de 2022. E, assim, ele vem com composições autorais da Ana. E, assim, é lindo demais. E tem umas participações super especiais, né? Agora, acho que no primeiro mês do segundo semestre, julho, a gente está lançando já a primeira desse EP. E vem com a participação da Nívia Soares. Então, é uma música que vem muito forte. A gravação foi linda, foi tremendo, assim. E vai, assim, eu tenho certeza que essa música vai alcançar milhões de pessoas. E aí vem o congresso, a Conferência Esperança Experience, né? Tem esse nome provisório aí, que é uma coisa nova também que a gente quer realizar. São Paulo, né? São Paulo, né? Probabilidade gigante de ser em São Paulo. Eu acho que São Paulo tá gostando de vocês. E aí, assim, é uma coisa realmente muito, muito importante, né? Que a gente está trabalhando para realizar a Conferência Esperança, porque ela traz uma carga, sabe, assim, de trabalhar nas pessoas a esperança. A gente sabe que a gente acabou de vir de uma pandemia que nesse momento está sendo mais controlada. Falou, né? da presença também, né, Devaldo? E aí, assim, essa conferência ela traz essa proposta de levar a esperança às pessoas, né? E os outros projetos que estão nascendo aí também, tem muita coisa boa ainda. Que bom, que ainda bom. Esse ano. Respira fundo, minha amiga. E vai. E vai, né? Enquanto eu tive agora, né, o privilégio de mais uma vez escutar a história de vocês, mais uma vez, né? Eu me emocionei, né? Assim, tava aqui mais quietinha. É uma coisa difícil, né, Pri? Mas eu quero dizer, assim, que eu enxergo que da união de vocês, da aliança que vocês têm, né? Do exemplo que vocês têm, de quando começou lá atrás, através do ministério, da música, né? É muito lindo ver como... Lá na igrejinha, lá no beijo, lá no beijo roubado. A gente vai falar só pra deixar ele feliz. Mas é verdade. Como a música, o louvor, a essência de Deus sempre atraiu vocês para cumprir o propósito que ele já tinha no coração dele através dessa união, né? E o mais incrível, Ana, é saber que você carrega um nome, né, que significa pequena, graciosa, mas quando eu entendo sobre pequena, eu entendo não de pequena, literal, diferente, né, de grande, mas eu entendo de humilde, do seu coração disponível, da sua simplicidade de você carregar algo tão grandioso, que é o amor e a presença de Deus, mas de uma forma tão leve, tão gostosa, sabe? Tão agradável, que eu enxergo você como um imã que Deus colocou ali, né? Sobre altares, em conferências, em posições de honra, para que mais e mais pessoas tenham o prazer e o privilégio de encontrar com a graça de Deus que está sobre a sua vida. E Devaldo que carrega no nome poder e riqueza. Né? Eita, glória! Eu entendo, amigo, que você carrega aquilo que fala em Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. Uau. Então, poder Amém. Força, poder e riqueza. Amém. Porque em você, o Senhor escondeu essa autoridade, essa maestria para carregar com todo esse amor que a Ana tem no coração pela presença de Deus. E Deus tem muita alegria e muito amor por vocês. Como eu me alegro em saber e enxergar já um futuro e um destino glorioso. Uau, cadê a água? Vamos tomar água. Que privilégio. Meu Deus, olha, a gente fica emocionado, né? De ouvir, Pri.
E Com você com certeza. esse chamado para o encorajamento, né? Ai, vocês são muito amados, viu, gente? É verdade. Meus amigos, a gente está caminhando aí para o fim, né? Devia durar aí umas 2 horas, né? Esse programa tá muito bom. Depois a gente faz os hub do podcast, os cortes, né? É verdade. Deus está sentado aqui com a gente, né? Está aqui na cabeceira, ó, ouvindo tudo, né? E feliz, né? Assim, eu creio que Deus está sorrindo para a gente agora, né? E eu gostaria que vocês fizessem um pedido para Deus em relação às nações, né? Imagina que ele está aqui na cabeceira e conversando aqui com a gente, rindo, né? Sorrindo do nosso diálogo, né? Qual seria o pedido que vocês fariam para eles em relação às nações, né? Deixa eu começar. Eu falaria para ele me ajudar para que houvesse em mim um alinhamento para que se cumpra a promessa que diz: pede-me e te darei as nações como herança. Então, assim, a promessa já foi lançada por ele, né? Então, ele estando aqui com a gente, eu diria: Pai, só me ajuda a me alinhar para que eu possa estar pronto para receber essa promessa que já foi liberada. Pede-me e te darei as nações por herança. Então, é isso, esse alinhamento para poder receber. Porque, com certeza, se ele prometeu é porque ele quer dar, né? Então, se ele quer dar, ele está disposto. Então, Pai, me ajuda a me alinhar, me ajuda a corrigir, a fazer com que a minha vida possa convergir para receber as nações como herança. Eu pediria perdão ao Senhor por não... Ainda não, eu sei que há tempo, né? Sempre há tempo para recomeçar, para correr atrás, né? E o Senhor é tão gracioso que Ele traz uma aceleração para a nossa vida, coisas que aconteceriam em 10 anos. Ele tem seus milagres, tem seu perdão e sua misericórdia. Mas eu pediria perdão a Deus por não ter me capacitado, né, da forma como Ele sempre me pediu, né? Para que eu pudesse ser esse instrumento, né? E levar a música, né, no inglês, no espanhol, e dessa forma comunicar o amor de Deus às nações. Deus, Ele quer muito usar as nossas vidas como esse instrumento do amor, da graça dele. Mas em outros idiomas também. Ele só vai nos usar até onde a gente deixar. Né? Toda a nossa capacitação, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente se aperfeiçoar, mais Deus vai nos usar. Né? Então, eu pediria ao Senhor: Senhor, me perdoa, né, por nunca ter cantado, né, em outras línguas, né, levado o teu amor, essa mensagem para outras nações, como o Senhor gostaria que eu tivesse feito, né? Então eu faria um pedido de perdão. E é chegada a hora, né, para isso, né? É chegada a hora. Tem que agir, né? Tá bom, minha filha, eu te perdoo, mas vamos lá. Te perdoo, mas... Como diria lá no nosso Ceará, havia. Cuida, né? Estão brancos, né? Os campos estão brancos, as pessoas têm fome e sede de Deus, né? Os campos, os cabelos estão brancos. E assim, o brasileiro, ele tem uma graça em todas as nações. Aonde quer que um brasileiro vá, ele é recebido, né, com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, muito respeito. Então, assim, para quem nos ouve, né, para quem está assistindo esse podcast, esteja atento, desperte-se, né? Ame as nações da terra, né? Os povos. A palavra diz que Jesus comprou para si, né, gente de todo povo, de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Então, Ele quer usar. E os brasileiros realmente são... O Brasil é esse celeiro de missionários, de adoradores que estão incendiando as nações. E eu quero fazer esse pedido: Senhor, perdoa e usa-me. E usa-me. Quer complementar? Sobre a pergunta? Não, sobre tudo. Comentários gerais. Gerais e finais. Eu gosto dessas comentários. Comentários gerais e finais, Priscila. Eu quero agradecer. Fazer a gente chorar de novo aqui. Eu quero agradecer. É um privilégio ter vocês aqui, ouvir do coração de vocês, do que vocês anseiam, né? Porque é algo tão íntimo, tão profundo. Muito obrigada. Eu também quero agradecer em nome da nossa família, né? Do nosso podcast, que está tendo a honra de recebê-los aqui, e dizer que Deus vai levá-los a lugares altos e inimagináveis. Amém. Sabe? Sim, vocês vão receber dele informações preciosas.
sabe? Informações privilegiadas. E na capacitação terá também idiomas, né? Então, vocês carregam a glória de Deus, né? Onde vocês estão, a glória